Meus irmãos, minhas irmãs, neste final de semana, 24 e 25 de novembro, estamos celebrando a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei. Com esta solenidade estamos encerrando o ano litúrgico. Também hoje a Igreja do Brasil está encerrando o ano nacional do laicato. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta. João 18, 33 a 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o ano litúrgico na igreja funciona diferente do calendário civil. Calendário civil, nós começamos o ano no dia 1º de janeiro e encerramos no dia 31 de dezembro. Nosso calendário é solar. Por isso, o ano tem 365 dias, 6 horas e mais alguns poucos minutos, que é o tempo que a Terra gasta para dar a volta em torno do Sol. Calendário solar. Por causa dessas 6 horas que sobram cada ano, a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, um ano com um dia a mais. É um calendário solar. Por isso nós chamamos de dia. O dia tem 24 horas. Por quê? Porque é o tempo que a Terra gasta para dar a volta em torno de si mesma. E chamamos de dia aquela parte que está voltada para o Sol, e de noite aquela parte que não está sendo iluminada pelo Sol naquele momento. Então nosso calendário é um calendário solar. Na igreja, nós somos guiados por um outro sol. Como cantamos no Benedictus, no canto de Zacarias, Cristo, ele é o sol nascente que nos veio visitar. E por isso, o nosso calendário segue outra dinâmica. Ele começa justamente com o primeiro domingo do Advento, que vamos celebrar no próximo domingo, que são aqueles 4 domingos. O tempo do Advento começa no primeiro domingo do Advento, que são 4 domingos antes do Natal. E Natal é justamente a chegada do sol, o sol nascente nos veio visitar. E fechamos um domingo antes do primeiro domingo do Advento, um ciclo. Então hoje, nesse final de semana, estamos encerrando o ano litúrgico. É o último domingo e essa semana que segue é a última semana do ano litúrgico. Giramos em torno do sol que é Jesus. Começamos o ano nos preparando para a segunda vinda do Senhor e fazendo memória da primeira vinda, que é o Natal, e fechamos o ano litúrgico justamente com a festa de Cristo Rei, a segunda vinda, a plenitude do reino. É um calendário que vai emendando. O final do ano emenda com o início do ano, em torno do sol que é Jesus. E esse último domingo do ano litúrgico nós chamamos de festa de Cristo Rei, solenidade de Cristo Rei. Jesus é rei? Sim. A pergunta é: como Jesus é rei? Porque uma das tentações nossas é, em vez de a palavra de Deus, em vez da fé, iluminar a nossa realidade, para que a nossa realidade possa ser cristificada, cada vez mais possa ser vivido à luz dos princípios do Evangelho,
dos princípios do reino de Deus, uma tentação nós fazermos o contrário. Em vez de iluminarmos a realidade com a fé, com a Sagrada Escritura, fazermos o contrário. Entendemos as categorias da fé, entendemos a Sagrada Escritura a partir das categorias humanas. Me explico. A festa de Cristo Rei nos ensina como é o reinado de Deus e como devemos viver esse reinado. A tentação é o contrário, nós pensarmos as categorias de Deus, do reino, a partir das categorias humanas. E pensarmos Jesus a partir do reinado que nós conhecemos. Por isso dizer que Jesus é rei, e é uma verdade, não diz tudo. Depende do que eu compreendo como rei. Jesus pode virar um rei momo na nossa vida. E o que é um rei momo? É um rei de brincadeira, é um rei de carnaval, é um rei da folia, que depois do carnaval volta tudo à sua realidade. Ou pensarmos Jesus a partir de outras categorias de rei. Um rei tirano, que oprime, que é um déspota. Ou pensarmos o reinado de Deus a partir, por exemplo, da categoria da rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. É chefe do Estado, mas não governa. Para nós, não. O reinado de Deus é algo que envolve todas as dimensões da vida humana. Vejamos o Evangelho de hoje. Poderíamos dizer que hoje, no Evangelho de hoje, nós vemos a categoria de reino na perspectiva humana, ou na perspectiva do Império Romano, e a categoria de reino apresentada por Jesus, reino de Deus. A cena se passa no momento do julgamento de Jesus. Pilatos, representando o imperador romano, governador, diante de Jesus. E Pilatos faz uma pergunta: tu és o rei dos judeus? A pergunta de Pilatos é a pergunta de quem se sente ameaçado. O governador, representante de César, está preocupado que surja uma outra pessoa que seja rei, que não seja César. Quem tem o poder se sente ameaçado por um outro poder. Tu és o rei dos judeus? E Jesus começa a estabelecer com Pilatos um diálogo muito mais profundo a partir da categoria do reino de Deus. Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? No fundo é: Pilatos, você está me vendo como um rei ou você está repetindo o que os outros dizem? Pilatos diz: não sou eu que estou dizendo, são seus irmãos os judeus. Por acaso eu sou judeu? E Pilatos nessa hora vai para o lugar de representante de César e diz: foram os teus irmãos que te entregaram em minhas mãos. E Pilatos pergunta: o que fizeste? Totalmente a lógica humana do poder. Jesus começa a dar outros elementos do reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Esse trecho é um trecho do Evangelho de João, e João usa muitas vezes a palavra mundo não para falar de planeta, mas para falar de tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, ao reinado de Deus. Porque reinado de Deus é o jeito de Deus ser, a maneira como Deus conduz as coisas, a nossa vida, a nossa história. Por isso Jesus, ele é a autobasileia, a própria encarnação do reino. Isso, o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo: se fosse com essas categorias, nós íamos fazer uma guerra aqui. Mas Jesus tem outras armas, tem outra lógica. E Pilatos, ainda obsessivo por alguém que se sente ameaçado pelo poder e que tem que defender o poder de César para defender o seu poder de representante de César: tu és rei? É a pergunta que Pilatos faz. E Jesus, novamente, faz uma pergunta mais profunda: tu dizes eu sou rei?
Então não é Jesus. Jesus diz, é você mesmo que está reconhecendo que eu tenho um outro jeito, que eu tenho uma outra maneira de ser. E que esta minha maneira é capaz de conduzir a vida para outro lugar. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pena que o Evangelho terminou nesse versículo. Se continuasse mais um pouquinho, nós veríamos Pilatos fazer a pergunta a Jesus: e o que é a verdade? Pilatos está cego porque a sua verdade é a verdade do poder, é a verdade dessa lógica. Ele está diante da verdade, que é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e pergunta o que é a verdade. Por isso nós temos que reconhecer, minha gente, que não foi fácil para Pilatos, não foi fácil para os judeus, também não foi fácil para os apóstolos, e não é fácil para todos nós reconhecermos o reino de Deus. Entendemos as categorias do reino de Deus. Precisamos não só mudar de mentalidade, uma metanoia, mas uma mudança de coração, uma conversão. Porque o reino de Deus, ele vem com elementos diferentes. Ele é o já, porque Jesus está no meio de nós, já foi inaugurado pela sua ressurreição, mas ele é ainda não, porque ainda tudo e todos não são uma coisa só no Senhor. Enquanto que nas categorias do poder, quanto maior e quanto mais força, melhor, o reino de Deus, ele vem com um grão de mostarda, é como fermento na massa. O reino de Deus, ele só pode ser vivido dentro das categorias das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças nós percebemos como Deus vai agindo, como é o jeito de Deus e como deveria ser o nosso jeito. Por isso a tradição da igreja sempre celebrou a festa de Cristo Rei como o dia do leigo. Porque o reino de Deus, ele não acontece somente dentro da igreja. Não é reino de Deus somente quando estamos celebrando a solene liturgia. Mas o reino de Deus, ele acontece em toda parte. E aqueles que, movidos pelo Espírito de Cristo, estão inseridos em toda parte, na família, no mundo do trabalho, no mundo das relações políticas, ali ele vai sendo sal da terra e luz do mundo, fermento na massa. O Concílio Vaticano II, sem negar o papel do leigo dentro da igreja, e valoriza esse papel, e veja como o nosso Papa Francisco trabalha essa categoria bonita de sinodalidade, ou seja, uma igreja que caminha juntos, que não há oposição entre hierarquia e laicato. São ministérios, são vocações diferentes, somos membros diferentes de um mesmo corpo, caminhamos juntos. Se tem e se precisa reconhecer o espaço do leigo dentro da igreja, muito mais ainda, o leigo precisa reconhecer a sua missão lá fora. Ou melhor, ser igreja lá fora. Uma família cristã, umas relações cristãs na sociedade. Como faz a diferença um político cristão que se move pelos critérios do reino de Deus, que o jeito de Jesus é o seu jeito? Um médico cristão, que o jeito de Jesus é o seu jeito de exercer a medicina. Um advogado cristão, que o jeito de Jesus é o jeito de viver a advocacia. Um lavrador cristão, que o jeito de Jesus é o seu jeito de cuidar da terra. Uma dona de casa, uma mãe que cuida de seus filhos e que o jeito de Jesus é o seu jeito de cuidar da casa, cuidar dos seus filhos. Uma família cristã e assim por diante. Por isso estamos encerrando nesse dia o Ano Nacional do Leigo, justamente nesse dia do leigo. E o lema que inspirou todo esse ano do laicato, que começou na festa de Cristo Rei do ano passado, está se encerrando hoje, é ser sal da terra, ser luz do mundo. O cristão, ele é sinal da presença do reino, quando ele é sal da terra, quando ele é luz do mundo, quando ele está inserido no mundo, sem ser no mundo.
quando está no mundo, movido pelo Espírito de Cristo, cristificando o mundo, para que cada vez mais o nosso mundo seja sinal do reino de Deus. Queira Deus que esta festa acenda em todos nós, batizados, o compromisso de vivermos essa missão que o Senhor nos deu no mundo, de sermos sacramentos, sinais do seu reino. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos continuando o estudo do documento Gaudete et Exsultate, a exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo atual. Estamos no capítulo 4. E no quarto capítulo, o Papa nos fala de algumas características da santidade no mundo atual. Então vimos como característica a capacidade de suportar, de ter paciência e de viver tudo com mansidão. Hoje queremos falar de um aspecto fundamental, importantíssimo para a santidade do mundo atual: a alegria e sentido de humor. Assim nos fala o Papa Francisco no número 122. O que ficou dito até agora não implica um espírito retraído, tristonho, amargo, melancólico ou um perfil sumido, sem energia. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. Sem perder o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Porque do amor de caridade segue-se necessariamente a alegria, pois quem ama sempre se alegra na união com o amado. Daí que a consequência da caridade seja a alegria. Palavras de São Tomás de Aquino. Recebemos a beleza da sua palavra e abraçamo-la em meio a muita tribulação e, no entanto, com a alegria que vem do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,6. Se deixarmos que o Senhor nos arranque de nossa concha e mude a nossa vida, então poderemos realizar o que pedia São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Os profetas anunciavam o tempo de Jesus que estamos a viver como uma revelação de alegria. Grita de alegria. Isaías 12:6. Sobe a uma alta montanha, mensageira Sião. Levanta com força a tua voz, mensageira Jerusalém. Isaías 40:9. Dá louvores ao céu, fica feliz, ó terra. Montanhas, soltai gritos de louvor, pois o Senhor vem consolar seu povo, mostra ternura para com seus pobres. Isaías 49:13. Dança de alegria, filha de Sião. Dá vivas, filhas de Jerusalém, pois agora o teu rei está chegando, justo e vitorioso. Zacarias 9:9. E não nos esqueçamos a exortação de Neemias: não é dia de luto, pois a alegria do Senhor será a vossa força. Neemias 8:10. Maria, que soube descobrir a novidade trazida por Jesus, cantava: o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Lucas 1:47. E o próprio Jesus exultou no Espírito Santo. Lucas 10:21. Quando ele passava, a multidão inteira se alegrava. Lucas 13:17. Depois da sua ressurreição, onde chegavam os discípulos, havia grande alegria. Atos 8:8. Jesus assegurou-nos: chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria.
João 16, 20 e 22. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 11. Olha quantos textos bíblicos nos falam da alegria do discípulo, da alegria cristã. Existem momentos difíceis, tempos de cruz, mas nada pode destruir a alegria sobrenatural que se adapta e transforma, mas sempre permanece, pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Isso dizia o Papa Francisco em Evangelho Gáudio, número 6. É uma segurança interior, uma serenidade cheia de esperança que proporciona uma satisfação espiritual incompreensível à luz dos critérios mundanos. Normalmente, a alegria cristã é acompanhada pelo sentido de humor. Tão saliente, por exemplo, em São Tomás Moro, em São Vicente de Paulo ou São Filipe Neri. O mau humor não é um sinal de santidade. Tira a angústia do teu coração e afasta o mal do teu corpo. Eclesiastes 11:10. É tanto o que recebemos do Senhor para o nosso bom uso. 1 Timóteo 6,17. Que às vezes a tristeza tem a ver com a ingratidão, com estar tão fechado em nós mesmos que nós nos tornamos incapazes de reconhecer o dom de Deus. Assim nos convida o seu amor paterno. Filho, se tem posses, faz o bem a ti mesmo. Não te prives do bem de um dia. Eclesiástico 14, versículos 11 e 14. Quer nos positivos, agradecidos e não demasiados complicados. Num dia feliz, desfruta dos bens. Deus fez tanto um como o outro, de tal modo que ninguém pode descobrir alguma coisa de seu futuro. Eclesiastes 7, 14 e 19. Em cada situação, devemos manter um espírito flexível, fazendo como São Paulo. Aprendi a adaptar-me em qualquer situação. Filipenses 4:11. Isso mesmo vivia São Francisco de Assis, capaz de se comover de gratidão perante um pedaço de pão duro, ou de louvar feliz a Deus só pela brisa que acariciava o seu rosto. Não estou falando da alegria consumista e individualista, diz o Papa, muito presente em algumas experiências culturais de hoje. Com efeito, o consumismo só atravanca o coração. Pode proporcionar prazeres ocasionais e passageiros, mas não dá alegria. Refiro-me antes àquela alegria que se vive em comunhão, que se partilha e comunica, porque há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. E Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O amor fraterno multiplica a nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de rejubilar com os bens dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram. Romanos 12, 15. Alegramo-nos quando nós somos fracos e fortes. 2 Coríntios 13, 9. Ao contrário, concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades, condenamos a viver com pouca alegria. Amores Letícia, número 110. Que maravilha! Um convite do Papa Francisco a vivermos a autêntica alegria e a capacidade de bom humor, de relativizar a dor, porque a gente é capaz de ver uma vitória maior. Porque a nossa alegria não repousa em coisas passageiras. A nossa alegria repousa nele. Nele que é a razão da nossa alegria. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, quero partilhar com vocês a minha agenda aqui na Diocese de Caicó. Neste sábado, dia 24 à noite, estarei
em São Fernando, participando da novena da padroeira Nossa Senhora do Patrocínio. Amanhã, dia 25, festa de Cristo Rei. Às 8h30, presidirei a Eucaristia no Santuário do Rosário. E à noite, às 19 horas, estarei em Currais Novos, na Paróquia de Santana, encerrando os festejos da festa de Cristo Rei, com a missa seguida da procissão e da bênção do Santíssimo Sacramento. De segunda a quarta estarei viajando e irei a uma reunião do setor Juventude do nosso regional em Natal e depois em Recife a reunião dos bispos que são coordenadores das comissões de pastoral. Estarei de volta na quarta-feira à tarde. Na quinta-feira, dia 29, estarei presidindo a novena da Imaculada Conceição em Macau, na Arquidiocese de Natal. E na sexta-feira estarei aqui na nossa diocese, pela manhã presidindo a Eucaristia no Mosteiro das Irmãs Clarissas às 7 horas da manhã. E no cair da tarde, a Eucaristia na Fazenda da Esperança. Sábado, dia 1º, estarei à noite em Equador, presidindo a última novena da festa do padroeiro São Sebastião. Esta é a minha programação para esta semana. Queremos terminar esse momento lembrando dos aniversariantes do nosso clero. Dia 24, aniversário natalício do diácono José Barreto Costa, de Currais Novos, e do padre João Diniz do Nascimento Júnior, o padre Júnior, administrador paroquial de São José do Seridó. Domingo, dia 25, meu aniversário natalício, 57 anos. Dia 28, aniversário natalício do diácono Renato Faustino Costa, da paróquia de São Vicente, em São Vicente. E dia 30, aniversário de ordenação do padre Orlando Pereira de Azevedo, filho de nossa diocese, trabalhando na Arquidiocese de Belo Horizonte. Concluamos a nossa oração com a oração da festa de Cristo Rei. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifique eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Nessa festa de Cristo Rei, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força.